todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast O que é que se passa aqui? Eu sou a Joana Simões e comigo tenho o Francisco Gomes e o André Ferreira. Para esta semana vamos falar um pouco acerca da tecnologia nos jovens e a sua utilização pelos mesmos. Para começar, faço aqui uma pergunta assim um bocadinho mais geral e queria saber a vossa opinião acerca de que forma é que vocês acham que as novas tecnologias estão a influenciar a falta de interesse noutras atividades, de tipo os hábitos de leitura, idas ao cinema e, sei lá, outras atividades que não sejam tão sedentárias. Bem, eu acho que o André não se importa ser o primeiro a responder, cumprimentar toda a gente que me está a ver, estas fantásticas 3 pessoas, mas sempre é melhor que nada. Mas agora, falando mais a sério sobre este assunto e de encontrar aquilo que a Joana perguntou, eu acho que nota-se isso de uma forma muito, muito significativa. Repara, tu agora, e essa influência é clara porque eles agora não precisam de sair, não precisam de ir ao cinema, não precisam de ir à banca do jornal comprar um jornal. Nós também, neste caso do jornal, não precisávamos de ir, mas não precisam não precisam de ir, por exemplo, não precisam de ir fazer uma viagem para conhecer o Algarve. Basta irem ao telemóvel, ou ao computador, uma tecnologia qualquer e chegam a esse ponto. Eu acho que o que ela veio fazer, acima de tudo, até que as tecnologias vieram, sem dúvida, quebrar, lá está, a tal distância física que existe entre as pessoas, porque deixaste de precisar de viajar 4 horas, 5 horas, 6 horas, etc., para ir a algum lugar e num clique consegues lá chegar. Mas também deixaste de ter outras coisas simples, deixaste de ter essa questão do tu teres que conhecer e teres que viver a aventura, teres que ir e viver o lugar, teres que ir e sentir os cheiros do lugar, sentires diferenças na própria forma como tu te sentes fisicamente em determinado sítio. A questão das novas tecnologias é esta. Veio, sim, ajudar em muitos casos, mas também veio, noutros casos, tirar, se calhar, o aspecto mais humano. Veio criar uma inteira geração, enfim, mais à frente vamos falar disto provavelmente, mas veio tirar a uma inteira geração a necessidade de ir em busca de procurar as coisas. Lógico que eles conseguem procurar as coisas através do telemóvel, lógico que eles conseguem se informar através do telemóvel, mas se calhar não conseguem viver a situação e se calhar, agora pegando aqui numa coisa que nós temos falado nos outros podcasts, o espírito crítico, a falta de espírito crítico, se calhar também vem daí, deixam de viver a situação e vão ao telemóvel e vão ver uma coisa que foi vista pelos olhos de outra pessoa. Eu acho que acima de tudo é isto. Acho que acima de tudo o que a nova tecnologia vem influenciar os jovens foi a deixarem de conseguir viver as experiências e algumas experiências que nós, em alguma altura, já vivemos. Sim, este podcast também se pode mudar de nome, em vez de ser o que é que se passa aqui, podia se chamar Espírito Crítico, porque nós, nestas últimas semanas, temos vindo a falar exatamente da falta dele nas pessoas, agora nos jovens. E sim, obviamente que os jovens, obviamente que a partir de tudo que o Francisco disse, os jovens estão cada vez mais sedentários e cada vez à procura de informações mais rápidas e mais acessíveis, e às vezes não só informações, às vezes estão apenas nas redes sociais por estar e consomem apenas o que está nas tendências. Se estiver nas tendências o cozido à portuguesa, eles vão falar do cozido à portuguesa durante 5 minutos, porque daqui a 10 minutos já está o André Ventura, por exemplo, e já vão falar do André Ventura. E é muito isto que nós estamos a viver hoje em dia. Não vou pegar nas palavras daquela atriz que não falou sobre o racismo porque era tendência e ela não deveria estar a falar. Sandra Silva, acho eu o nome Acho dela. que sim, eu não sei, eu só sei que ela, pronto, é idiota, mas que não ia falar naquilo. A mentalidade dela ficou retida nos morangos com açúcar há uns anos atrás. Epa! Mas pronto, hoje em dia os jovens consomem as tendências, é verdade. Vê-se que nos assuntos sérios alguns
vou dar o nosso exemplo, que apesar de não parecermos, somos jovens, os ouvintes podem não perceber, mas nós somos jovens, nós conseguimos distanciar-nos disto. Somos jovens de idade, mas velhos de espírito. Exato. Nós conseguimos diferenciar as coisas e conseguimos quer falar das tendências, quer do que não está nas tendências, e também conseguimos ir buscar informação não só aos telemóveis, mas também ir às tabacarias, buscar o jornal, ler o jornal, sentir a folha nas nossas mãos. E nós próprios, sendo alunos de comunicação social, também conseguimos escrever e abordar os temas que queremos pelo nosso espírito crítico. E obviamente que sim, que as tecnologias ajudaram-nos. Se fôssemos hoje, por exemplo, se nós existíssemos aos anos em que não havia internet, estaríamos a escrever as coisas à mão e não estaríamos a fazer estas coisas para vocês. Mas a verdade, sim, veio ajudar bastante, mas como em tudo, eu acho que vejo que aqui as tecnologias estão a ser mal aproveitadas e a internet estraga muito com a inúmera informação que tem. Obviamente que eu não estou a dizer para deixarmos de a ter, porque vivemos num país livre, a maior parte dos países também são livres e publicam as coisas que querem, e nós temos então essa liberdade também para pesquisar o que nós queremos, mas a verdade é que há muitas coisas que não são precisas e os jovens acabam sempre por ir parar a essas coisas que não são precisas em vez de se movimentarem e tentarem também eles ser um pouco mais proativos na sua vida e também nas tecnologias. Sim, eu concordo a 100% com tudo o que vocês disseram, especialmente com aquilo que o Francisco disse em primeiro lugar, que é a falta de contacto que existe, digamos, com o mundo real. Por exemplo, a mim faz-me imensa confusão aquelas pessoas que agora já nem se limitam a comprar livros. A única coisa que fazem é, pronto, acedem aos e-books e leem a partir dos dispositivos móveis. Isso a mim faz-me mesmo imensa confusão, porque eu gosto imenso de comprar livros e de sentir as folhas, e acho que é uma experiência mesmo muito diferente, e acho que muita gente que tipo, não aproveita essa experiência não sabe o que está a perder, digamos assim. Desculpa interromper-te, eu vou dizer aqui, quem nunca pegou num livro novo e o abriu só para cheirar antes de o ler? Acho que muita gente está a perder um bocado a noção de que qual é que é a essência verdadeira disso, tipo tocar e ver as coisas e estar lá pessoalmente, e acho que é isso. Não, e agora, fazendo aqui uma questão, pegando um bocadinho naquilo que vocês os dois disseram, não acham que esse caso também tem a ver com a falta de vivências? Ou seja, reparem, nós somos uma geração de transição. O que com isto quer dizer, os nossos pais não tiveram o contacto com a tecnologia que nós tivemos, já foi numa idade em que já eram adultos, completamente formados. Nós começámos ali, provavelmente só a partir dos 10, 12, 13 anos é que começámos a ter contacto efetivo com a tecnologia desta forma, mas a geração que veio a seguir nasceu já num mundo totalmente tecnológico. Não acham que se calhar a questão é essa? Ou seja, eles não tiveram o espaço também, as razões são diversas e acho que já lá vamos, mas acham que isso também influencia? Porque nós podemos dizer isto, nós tivemos as duas vivências, eles se calhar não. Acham que isso também influencia de certa forma, e quem é que acham que é culpa disso? Eu acho que sim. As pessoas de gerações anteriores não entendem muito bem, digamos, quais os perigos e quais as coisas positivas que as novas tecnologias podem trazer. E por vezes, nós próprios, gerações mais novas, não nos conseguimos explicar da melhor forma, portanto, essas diferenças que existem. E acho que uma coisa que também é um ponto muito negativo é, portanto, a falta de relações, digamos, portanto, a comunicação de pessoa para pessoa pessoalmente. E acho que uma coisa que as novas tecnologias vieram trazer, de certo modo, foi essa falta de contacto, como já falámos, porque agora é tudo muito virtual, é tudo muito digital, e parece que a comunicação pessoal está a ficar um pouco de parte, e eu acho que isso é um bocado mau.
Eu acho que a culpa em parte também está no estilo de vida que o mundo está hoje. Nós hoje, 5 minutos, a cada 5 minutos está a acontecer algo novo, aí os Então em jornais... 2020 Sim, parece. é a cada 30 segundos. Não, mas os jornais, as redes sociais estão sempre em cima dos acontecimentos e publicar sempre qualquer coisa nova, e nós também estamos sempre a aceder a esses meios para nos informarmos ou para tentarmos ter conhecimento acerca daquele assunto. E como tu disseste e bem, nós fomos a geração da transição, e se calhar os mais velhos, os nossos pais e os que vêm agora, os que estão a vir agora, pegaram nas tecnologias, como a Joana disse, sem o conhecimento próprio acerca daquilo. E se calhar nós hoje vemos os pais usar bastante as tecnologias, os telemóveis, os tablets, os computadores em casa, e como a Joana disse, a tal falta de contacto. E depois vemos também os filhos aí pelo mesmo caminho, pegarem já no telemóvel desde miúdos, desde com 1 ano de idade já vi miúdos com um telemóvel na mão a jogar e a mexer naquilo melhor do que eu, em algumas vezes. E isso também está a preocupar bastante, porque a geração que vem aí vai ser a geração dos agarrados, neste caso ao telemóvel, não a outras substâncias. O que também é uma droga. Vendo bem, o telemóvel também acaba por ser uma droga, porque é um vício enorme. E essa tal falta de vivência que nós tivemos durante essa transição, porque eu acho que a partir, como tu disseste, dos nossos 12, 13 anos, houve um boom do surgimento de novas tecnologias, os aparelhos começaram a evoluir mais, os jornais estiveram mais presentes, estão mais presentes, passaram a estar mais presentes na internet a partir daquele momento. André, desculpa te interromper, não esqueças o que vais dizer, mas só para os jovens terem uma ideia, quando nós tínhamos a idade deles, telemóveis touch eram coisa de um filme. Nós nem sequer sabíamos que existia, e nós somos de uma geração, para estes jovens ver, em que existiam telemóveis 2 em 1, era um touch e tinham teclas. Verdade, começaram por Vocês surgir. E pronto, a nossa vivência da transição ajudou-nos a perceber, e a maior parte da nossa geração, da nossa idade, que ronda ali dos 18 aos 25, talvez, diria eu, nós conseguimos perceber mais ou menos o uso e o que isso implica na nossa vida e no nosso cérebro. Ok, que existem inúmeras plataformas e sistemas que explicam isso, e já tivemos também a Polícia de Segurança Pública, a GNR, também ir às escolas. Houve uma altura em que eles iam, não sei se continuam a ir, a explicar os perigos da internet, entre outras coisas. E a verdade é que a nossa sociedade está de modo, principalmente hoje em dia, como nós já vimos, está tão populista, está muito virada para aquilo que quer ouvir, que basicamente às vezes não ouve aquilo que realmente interessa e que realmente é importante, e continua a usar da tecnologia de uma maneira excessiva. Nós, por exemplo, vamos a uma esplanada, agora não, mas em pré-Covid-19 íamos a uma esplanada, estavam 4 pessoas, as 4 pessoas estavam de cabeça para baixo a ver o telemóvel, não havia uma comunicação, não haviam conversas, como as que nós costumamos ter quando nos juntamos com os nossos colegas, que não podem ser pronunciadas aqui devido ao seu conteúdo. Mas é muito isso, a falta de comunicação. E obviamente deixar aqui o pedido de desculpas à malta do Central, que nos aturava as nossas conversas. Nós às vezes não falávamos assim tão baixo, mas Nós sim, vamos voltar. vamos voltar ao tema assim. Esta Não, falta de... voltar ao Central. vamos voltar ao Central Também também. fazer ao Central. Mas sim, esta falta de vivência e comunicação com outras pessoas, porque nós hoje também não podemos dar a nossa opinião, porque somos logo fuzilados ali em todo o lado, ou pessoalmente ou nas redes sociais. Portanto também andamos aqui, parece num campo minado, em que não sabemos muito bem para onde nos virar, porque se nos viramos para um lado levamos com a esquerda, se nos viramos para o outro levamos com a direita. Portanto andamos aqui em caminhos bastante perigosos, como já não sei quem é que dizia, era o Francisco. Andamos a meter-nos em caminhos perigosos e apertados, vai dar ao mesmo. E é isso que também está a prejudicar a nossa sociedade, no facto de eles estarem tão agarrados às novas tecnologias. Podemos dizer que até existe um certo, de acordo com aquilo que tu disseste, o facto de haver tanta informação, tantas pessoas a darem a sua opinião, podemos até dizer que existe um certo paradoxo. Por exemplo, antes não existia nenhuma informação, portanto, era difícil aceder à informação. Hoje em dia nós temos provavelmente informação a mais, e que por vezes pode ser
prejudicial se não a soubermos usar da maneira correta. Eu não diria informação a mais, eu diria mais opiniões a mais, porque antes as opiniões que líamos eram apenas as que apareciam no jornal. E, obviamente, as que ouvíamos no meio da rua, com os nossos amigos, etc. Hoje em dia, mais com o Twitter, nós vemos muitas pessoas a dar a sua opinião, e isso também está a prejudicar bastante, não só o nosso sistema, mas também a própria convivência com outros, porque já ouvi histórias de amigos que se chatearam porque tinham opiniões diferentes. Sim, mas a questão, e agora, tudo o que eu disse, tudo o que vocês disseram, vamos lá ver se eu me lembro, a idade já não perdão. A questão que eu vos coloco agora pegando neste assunto que vocês falaram e disseram do Twitter, pegando no exemplo das redes sociais, das opiniões nas redes sociais. Antes, ok, já vamos à pergunta, não posso esquecer da pergunta, mas antes, voltando atrás, esse excesso de informação ou esse contínuo de informação que segue, esse grosso de informação que vai, os perigos da internet que nos são explicados por, neste caso, pela GNR, acho que era a GNR, por causa da escola segura, e por professores, e por isso, não acham que também há uma certa irresponsabilidade, agora passando para a parte da internet, para a parte de quem trabalha na internet, em anunciar esses riscos? Porque, reparem, há muito poucos, ou conta-se pelos dedos da mão, pelo menos que eu conheço, por exemplo, youtubers que falem disso. Normalmente ou não falam ou dizem, então não é bem assim, isso não é bem assim, não há isso. Ou seja, não acham que há também, da parte da internet, o facto da internet ser um bocadinho uma terra sem lei, não acham que há também também devia haver uma responsabilização de quem está na internet, de quem trabalha com a internet, eu pelo menos acho que sim, de informar os jovens, porque repara, provavelmente, se calhar um youtuber, não estou com isto a dizer que um youtuber que faça entretenimento tenha a obrigação de educar ninguém, tem alguma responsabilidade nisto, mas não tem a obrigação de educar ninguém, assim como não se exige isso a um ator de um filme ou de uma telenovela, etc., de um teatro. Não se exige isso, também acho que não se devia exigir alguém que está a fazer o seu trabalho. Mas eu falo nisso num sentido, ou seja, quando existe um caso de gravidade na internet, que normalmente os influenciadores ou não falam, ou falam, enfim, de uma forma um bocado esquisita, ou falam como a outra jovem falou, enfim, um idiota, toda a gente tem direito a ser idiota. Não acham não acham que a responsabilidade de falar disso também está neles? Porque, reparem, se tu vires alguém que está fora, alguém, por exemplo, imagina, normalmente esses polícias têm idade, se calhar, dos nossos pais. Nós olhamos para os nossos pais, mas eles não sabem mexer nisto. Então, como é que querem que, se calhar, um jovem perceba que aquilo que aquela pessoa está a dizer é realidade? Porque se a referência que ela tem de uma pessoa naquele estilo, naquele grupo etário, é de alguém que não sabe mexer, como é que eu posso levar isso a sério? Não acham que, se calhar, se devia tentar apostar no outro lado, apostar em pegar em quem trabalha com a internet e ser essa pessoa que faz esse alerta e não quem está de fora? Sim, eu acho que muitas das vezes que isso acontece, os jovens pensam: opa, não vou estar a ouvir isto, vou estar aqui a mexer no telemóvel às escondidas porque este homem ou esta mulher não sabe o que está aqui a dizer, porque tem idade do meu pai, os meus pais não sabem, este também não sabe. E apesar de serem informações verdadeiras. E eu acho que, por exemplo, nesta fase da Covid-19, devíamos, pegando no exemplo do Google, que é o motor de pesquisas que eu utilizo, havia uma frase a dizer Covid-19, saiba todos os resultados e essas coisas todas. Eu acho que está bem que o Google já tem um certo parâmetro que diz que se aquele site é fidedigno ou não, com uma setinha verde, um certinho verde a dizer que é fidedigno ou não. Mas eu acho que a Google poderia pegar nesse exemplo que aconteceu durante esta altura da pandemia, com os dados atualizados, se uma pessoa carregasse ali naquela frase ia diretamente para outro lado para saber acerca dos dados da Covid-19. Eu acho que poderia pegar nesse meio e expor lá os perigos da internet. Eu acho que aí pelo menos seria uma ajuda que
que, neste caso, a Google iria dar a quem utilizasse os seus meios. Não estou a dizer que seja, por exemplo, como o Nónio, que uma pessoa acede a um site e aparece logo aquilo, Nónio, assina aqui. Não era, por exemplo, aparecer ali os perigos da internet. A pessoa até se assustava. Não. É mesmo, se calhar, um linkzinho mais pequenino, que as pessoas, obviamente, se tivessem curiosidade, iriam carregar, iriam ver e iriam, então, ter a certeza que, então, se é a Google que está a dizer, eu vou confiar porque isto é fidedigno. Eu acho que sim, que falta então esta forma Mas não acho destes sites comunicar. Se calhar é uma resposta um bocado estranha, porque se tu tens a opção de ver ou não ver, se for preciso o jovem, quem está a começar, não vai ver, porque está um linkzinho pequeno, siga a vida. Se calhar a malta via as coisas do Covid-19 porque estava preocupado e por causa disso. Ou seja, o que eu falo, e eu percebo o que é que tu estás a dizer, de haver um espaço de informação por parte do principal motor de busca, fazer isso. Sim, eu percebo isso e acho que isso seria importante, mas eu falo no sentido de... A verdade é que também temos de dizer isto, não são os jovens que vão à procura dos perigos na internet ou tentar se informar sobre aquilo. Não vão. Eles mexem na internet e siga a vida. A minha questão é se não devia ser o sentido inverso. Em vez de serem os jovens a irem ter com os problemas ou com aquilo que são os perigos, serem quem trabalha nisto a levar os perigos, ou seja, levar aquilo que são os perigos ao pé dos jovens, porque repara, nós podemos fazer esta comparação, nós só sabemos os perigos de poder sair à rua sozinho e isso tudo, porque os nossos pais nos vieram dizer, não fomos nós que fomos perguntar, olha, qual é que é o problema de eu sair sozinho? Não foi isso. Não acham que essa transição, que eu falo nessa questão de ser a internet, quem fala em Google, fala em YouTube, fala enfim, 500 redes sociais, entidades e pessoas por aí, irem levar esses perigos aos jovens, explicarem isso aos jovens, nesse aspecto. Sim, eu entendo o que tu queres dizer. Por exemplo, uma pessoa ser obrigada, entre aspas, a ver aquilo quando acedesse a alguma coisa. Mas lá está, isso é bastante complexo porque se tu vais a fazer isso, tu quase não, as pessoas vão depois afirmar que a Google está a tirar uma espécie de liberdade ao estar sempre a mostrar aquilo, porque se uma pessoa quiser saber, pesquisa aquilo, vê todos os detalhes e, ok, fica informada. Mas se uma pessoa é levada, ser posto aquilo colocado obrigatoriamente à nossa frente, eu acho que as pessoas também se sentiriam um bocado pressionadas e se calhar não iam ler com tanta atenção aquilo. Eu percebo que sim, que esse se calhar era o melhor meio de informar as pessoas, mas se calhar sim, iria haver as pessoas iriam pensar que iria haver uma pressão por parte destes motores, por parte destas empresas, para que eles soubessem acerca dos perigos, mas pronto, isto é uma caixa de Pandora, porque se abrimos uma aparece outra e nunca vamos estar bem no nosso meio. Repara uma coisa, imagina, e agora pegando nisso e pegando, por exemplo, no governo, Ministério da Educação, normalmente acho que é quem trata desse assunto, não tenho certeza. Pega no ano, por exemplo, e faz com o ano uma série de vídeos apoiados neste caso pelo governo, podem ser apoiados pelo YouTube, por exemplo, também, em que essa série de vídeos é sobre o perigo da internet. Não achas que os jovens que veem o ANT, não vamos discutir a inteligência dos jovens que veem o ANT, mas não acham que a malta que vê o ANT vai ver esse vídeo, vai ter contato com esses perigos, independentemente de discussão de se gostamos ou não gostamos do ANT. Não está aí a questão colocada. Não acham que os jovens se calhar vão ver porque o influencer que eles veem e se calhar segue e se calhar ele ao falar disso vai transmitir essa informação melhor do que uma pessoa que não tenha essa... O que pode saber muito do assunto. Aqui ninguém está a discutir se sabe ou não sabe muito do assunto, mas o facto de ele ser uma cara conhecida, ser alguém que as pessoas seguem, ser alguém que as pessoas ouvem, poderá ajudar nesse caso de formação? Eu acho que o ideal mesmo seria que essas pessoas que têm mais visibilidade na internet, os chamados influencers,
podem de alguma forma contribuir para educar as pessoas que consomem os seus conteúdos nesse sentido de estarem alerta para os perigos, pronto, e conhecer também as vantagens e assim, e acho que sim, que quem vê esses vídeos iria aderir, porque lá está, nem que eles fizessem uma espécie de série de vídeos, digamos assim, ou no início de cada vídeo, tipo de outro assunto, falassem um bocadinho sobre isso. Sabemos que é complicado porque lá está, é um tema que é muito abrangente e que nós podemos pesquisar noutros sítios ou até mesmo estarmos nós alerta. Mas e que as pessoas pensam, desculpa interromper, que as pessoas pensam que os jovens já sabem também, isso sim, acontece. também é um pouco por aí. Mas penso que o importante é mesmo as pessoas terem a consciência de que têm de estar elas informadas e têm de ser elas a ter a iniciativa de procurar e ver o que é bom e o que é mau. Mas lá está, acho que o papel dessas pessoas que têm mais visibilidade seria também bastante importante. Outra coisa que eu também acho que seria uma mais-valia, talvez fosse essas empresas, tipo a Google, e assim, criarem não sei se têm ou se não têm, mas criarem uma espécie de separador nos seus sites, uma espécie de lista com lá está, alertar um bocado para esta situação. Mas lá está, isso vai de encontro ao que eu disse, tem de ser as pessoas a tomarem a iniciativa de irem ver, porque também estar a impor a visualização desses conteúdos é assim um bocado, parece que estamos a ser ainda mais controlados do que aquilo que já somos. Isto é bastante complicado e é preciso ver todos os lados. Não sei muito bem como é que se iria processar isso. Se tivesse alguma coisa a dizer, André, estava Não. Então... Não, que eu basicamente eu concordei com a Joana, que foi o que eu tinha dito há pouco, era a tal existência daquele separador que as pessoas procurariam se quisessem, porque lá está, concordando com a Joana, se fôssemos obrigados, acho que as pessoas se iriam desinteressar mais rapidamente por aqueles conteúdos do que se fossem elas próprias a procurar. Sim, sim. É tal questão. Neste caso, estamos no limbo entre se aquilo que é correto é o mais certo. A questão está aí. Porque a questão, lá está, podemos achar, podemos entender, etc., que o facto de querermos impor a informação é positivo, mas sim, consigo perceber a parte quando vocês dizem que as pessoas podem ver isso como um ataque à sua liberdade porque é que eu sou obrigado a ver estes perigos se eu já o sei ou se me interessa isto. Exato. Apesar de ser um risco que as pessoas correm. Sim, consigo perceber. Sim, acho que a falta de interesse é mesmo o maior problema nesta situação toda. Lá está, também. E depois nós discutirmos aqui isso da falta de interesse, entramos num campo psiquiátrico ou psicológico, que acho que aqui ninguém tem informação para conseguir perceber isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer há pouco, que acabou por, ao avançarmos com o tema, passar, quando o André falou da influência das redes sociais, vocês acham mesmo que uma rede social tem a capacidade de influenciar uma sociedade? Porque reparem, o que nós vemos nas redes sociais são coisas que, à partida, não estou a dizer que tudo, porque depois lá está, aqueles discursos, aqueles ódiozinhos que acontecem, mas se tu depois fores ver na sociedade, ninguém diz aquilo que diz numa rede social. À partida. Alguns casos. Ou pelo menos não daquela forma, ou seja, normalmente tu não vês um tipo em sociedade a virar-se para uma senhora de 70 anos e dizer que és bom chapo. Não vês isso no meio da rua e vês isso nas redes sociais. Não acham mesmo que as redes sociais influenciam a sociedade ou, por outro lado, as redes sociais são o espelho daquilo que nós não queremos mostrar em sociedade?